Não tem como não falar a respeito dos últimos acontecimentos no Brasil. São manifestações extremistas, são atos terroristas, é tentativa de golpe de Estado, plano para eliminar de forma violenta governo legitimamente eleito, campanhas de ódio, campanhas de desinformação, campanhas de alienação, envolvimento de setores produtivos e tentativa de golpe de Estado, envolvimento de setores religiosos em tentativas de golpes de Estado. E o pior, apoio incondicional e envolvimento sem nenhum senso crítico de parte da sociedade, mesmo que parte pequena e cada vez menos significativa, em todo esse lamaçal ideológico que o país se transformou nos últimos anos. E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Não é sobre política, nunca foi sobre política. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Quando chegar no final, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre o tema. E veja também outros vídeos aqui no canal com temas relacionados ao comportamento humano. Pois bem, não é sobre política. Nunca foi sobre política. O Brasil foi, e ainda é, notícia em todo o planeta, em razão das manifestações extremistas, terroristas, do dia 8 de janeiro de 2023, quando os palácios que representam a democracia brasileira foram selvagemente atacados e depredados por aqueles que se diziam representantes da sociedade brasileira. E tudo em nome do patriotismo, em nome da família, em nome de Deus, em nome da pátria, em nome do patriotismo. Hoje se sabe que tudo não passava de mais uma etapa de um plano golpista. Manifestações pacíficas são entendidas como manifestações realizadas com o objetivo claro de chamar a atenção para algum tema, com pautas claras para protestar contra algum tema, para protestar contra alguma situação, para protestar em razão de alguma insatisfação de uma população ou de parte de uma população. Qual o tema e qual a pauta desse movimento golpista travestido de manifestações populares? Nunca foram manifestações pacíficas. Impedir a livre circulação de pessoas, bloquear vias públicas, não pode ser classificado de manifestação pacífica. Depredação de patrimônio público, tentativa de golpe de Estado com ação violenta, não tem nada de pacífico, muito menos de democrático ou de patriótico. Nem tampouco se tratou de ato político. Faz tempo que não é sobre política. Política é sobre discussão de ideias. Política é sobre discussão de projetos. Política é sobre negociação. Política é sobre unir pensamentos divergentes para construir os interesses do bem comum. Não é sobre política. Faz tempo que é sobre ideologias. Faz tempo que é sobre retrocesso. Faz tempo que é sobre fanatismo, principalmente fanatismo religioso. Faz tempo que é sobre manipulação de massas. Faz tempo que é sobre golpismo. Em uma democracia, todos têm o direito de fazer as suas escolhas e todos têm que ter as suas escolhas respeitadas. O limite da escolha de cada um só não pode ultrapassar o limite da escolha do outro. Sendo assim, mesmo não sendo compreensível as razões das escolhas feitas, as escolhas devem ser respeitadas e devem ser aceitadas. Porém, defender, apoiar, incentivar, financiar, justificar, enaltecer, participar ou contribuir para atos golpistas, defender, apoiar, incentivar, financiar, justificar, enaltecer, participar, contribuir para atos extremistas, atos fascistas, atos terroristas, não pode ser nem compreensível, nem muito menos pode ser aceitável ou tolerável. Não é sobre política, é sobre não saber perder, é sobre o uso da mentira como ferramenta de poder, é sobre o fanatismo, é sobre o ódio, é sobre a obscuridade, é sobre o atraso, é sobre a manipulação de massas, é sobre o fundamentalismo religioso, é sobre a criação de seitas, é sobre realidades paralelas,
É sobre o radicalismo, é sobre o extremismo, é sobre a tentativa de autoritarismo, é sobre tentativa de golpe, é sobre fascismo, é sobre terrorismo, é sobre a barbárie. E não estamos falando de nenhum país de algum recanto afastado do planeta, nem estamos falando do período medieval. Estamos falando do Brasil, em pleno século XXI. Como chegamos a esse cenário? E não é fácil encontrar uma resposta. Talvez sempre tenha sido assim. Talvez essas pessoas sempre existiram, apenas não tinham espaço de atuação, não tinham representatividade, não tinham um representante. O Brasil tem como sair desse abismo para o qual foi arrastado? Certamente tem sim, mas não será nem fácil e nem a curto prazo. Exige muito trabalho, muita sabedoria, muito pulso firme para construir as condições que permitam a construção de uma sociedade verdadeiramente civilizada. Exigirá também a união de todas as instituições que fazem a sociedade civilizada. Exigirá a união e o apoio de todos que fazem a sociedade civilizada. Nessa caminhada, sem sombra de dúvida, o maior desafio será a construção de pessoas que tenham verdadeiramente o sentido de ética. A construção de pessoas que tenham verdadeiramente o sentido de cidadania. A construção de pessoas que tenham verdadeiramente o sentido de patriotismo. A construção de pessoas que tenham verdadeiramente o sentido de honestidade. A construção de pessoas que tenham verdadeiramente o sentido de civilidade. A educação terá um papel fundamental nessa construção. A educação como construção de pessoas no sentido mais completo possível. Construção de pessoas pensantes, construção de pessoas com senso crítico, construção de pessoas com senso ético, construção de pessoas com senso do que é ser cidadão, construção de pessoas com senso do que é ser patriota, construção de pessoas com senso do bem comum. Não é sobre política, é também sobre a saúde mental, é sobre a saúde emocional, é sobre a saúde espiritual, é sobre a filosofia, é sobre a sociologia, é sobre o direito, é sobre a ciência, é sobre a história. Não é pela política, é pelo caráter, é pela ética, é pela civilidade, é pela empatia, é pelo sentido de cidadania, é pelo sentido da responsabilidade pessoal, é pelo sentido da responsabilidade social, é pelo respeito, é pela dignidade, é pela decência. Não é pela política, é pela valorização da civilidade, é pela valorização da ética, é pela valorização da empatia, é pela valorização da ciência, pela valorização da saúde, é pela valorização da educação, pela valorização dos livros, pela valorização do meio ambiente, é pela valorização da vida. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. Aproveite e veja agora também outros vídeos aqui no canal com temas relacionados ao comportamento humano, temas relacionados à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.